paz do nosso Senhor, dando continuidade à nossa reflexão de Mateus capítulo 13, hoje a partir do versículo 24, e o nosso título, a parábola do joio. Deixa eu segurar aqui para focar. Ora, outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhes perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que... para que, ao se separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixe-o crescer junto até a colheita, e no tempo... vou voltar ao 30. Deixai-o crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolha-o no meu celeiro. Amém. Esta é a palavra do Senhor neste dia, para você e para a gente ilustrar o joio e o trigo, não é, aqui na terra, não é, no meio do povo do Senhor. O que a gente pode trazer nessa ilustração é que muitos estão na igreja, muitos até se parecem, não é? Porque não sei se você sabe que o joio ele é muito semelhante ao trigo. E quando o Senhor ele diz que espere o tempo, não é? Que primeiro se separará o joio para ser colocado ali em feixes e ser queimados, e depois o trigo ali será recolhido para o celeiro. E o que podemos trazer hoje, né, esta reflexão do joio e o trigo no meio da igreja, é que existem dois tipos de pessoas também. Existem aqueles que só se parecem, ele é só uma aparência, ele não é realmente aquele que se entregou de corpo, de alma, que teve uma transformação. Não, ele só se parece, ele é uma aparência só, ele não é verdadeiro. Então esses pode ser comparado ao joio, e ele se mistura no meio dos servos, e aqueles que realmente lá atrás ouviram falar do Senhor Jesus, e quando lhe foi feito o convite, ele sim aceitou o Senhor, ele sim teve uma mudança de vida, ele sim, ele tem aquela vida... Peraí que desfocou, desculpem aqui, deixa eu focar novamente. Aquela vida de realmente um servo do Senhor, aquele que dá testemunho. Mas quem está vendo todas essas coisas é nosso Pai que está no céu. Então, o joio vai continuar lá no meio da igreja, aqueles que só se parecem com o povo de Deus. Mas um dia, o Senhor ele vai fazer a separação dos verdadeiros e dos aparentes.
aquele que realmente é servo, ele irá para o celeiro do Pai. E o joio, ele irá para aquele lugar que o Senhor vai dizer assim: apartai-vos. São quem? Aqueles que só teve uma vida de aparência. O Senhor um dia há de separar a sua igreja do meio do joio. E que possamos ter o cuidado. Evangelho não é brincadeira. A vida com o Senhor, se porventura alguém ver esta mensagem, eu não estou julgando, eu estou apenas fazendo a reflexão da palavra, que muitas vezes já ouvi pregadores falar justamente sobre isto. Aquele que realmente não é servo será separado como o joio. E aquele que realmente é servo do Senhor, sim, este verá o Senhor. Então, se você ainda precisa ter mudança e você está na casa do Senhor, ainda há tempo de você endireitar as tuas passadas, de pedir perdão ao Senhor e de entender que uma vida de aparência é só uma perda de tempo. Amém? E que possamos pedir sempre orientação ao Senhor, porque aqui a gente vive todos os dias muitos ataques, e aquele que está firmado na rocha, ele pode ser sim bombardeado, mas que o sangue de Jesus possa nos livrar, e que no dia que o Senhor pedir a todos conta das suas atitudes, não venhamos ser separados para o fogo eterno. Que o Senhor, nosso Pai, te ajude, que o Senhor te abençoe. E não posso deixar de te perguntar, você que ainda não aceitou, Senhor Jesus, você aceita o Senhor Jesus como teu único e verdadeiro Salvador? Amém? Leia a Bíblia.